Olá pessoal, este é o canal Geopoliticando e nós temos várias matérias para comentar com vocês, mas para não perder o costume, vamos começar com uma que nós vamos comentar rapidamente, só para não esquecermos que nós estamos vivendo um mundo de censura e autoritarismo. E essa matéria diz o seguinte: na luta global contra o autoritarismo, o verdadeiro inimigo do Ocidente é ele mesmo. Isso é a pura verdade. A matéria pergunta, escrita por David Sacks: nós, falando dos Estados Unidos, nós realmente lideramos o mundo livre na defesa da liberdade de expressão ou aceitamos o autoritarismo que tanto detestamos? Eu acho que a pergunta deveria ser: nós realmente lideramos o mundo livre na defesa da liberdade de expressão ou somos nós os causadores do autoritarismo e da coibição da liberdade de expressão? Porque de onde é que vocês acham que está vindo hoje a maior repressão ao conteúdo livre? Ele pergunta assim, ele começa: os políticos americanos falam constantemente sobre o papel indispensável dos Estados Unidos na liderança do mundo livre contra o autoritarismo. Se isso é verdade, por que a Casa Branca está tão silenciosa diante das novas ameaças globais à liberdade de expressão? Porque, embora existam muitos políticos nos Estados Unidos que defendem a liberdade de expressão, que lutam contra o autoritarismo, que lutam pela democracia de verdade e não só em palavras, apesar disso, apesar de lá ser, sim, o país que mais defende a democracia, por outro lado, é de lá o status quo que mais oprime a liberdade de expressão nos países lacaios deles. Eles citam: em janeiro, o cidadão americano Gonzalo Lira perdeu a vida em uma prisão ucraniana por postar vídeos no YouTube. O Departamento de Estado não moveu um dedo para ajudar, e isso que era um cidadão americano. Na semana passada, o fundador do Telegram, Pavel Durov, foi preso na França pelo crime de moderação insuficiente de conteúdo. Isso não existe, esse tipo de legislação, não existe esse crime. E nem vamos falar de outros lugares aqui, porque senão a coisa complica. Então hoje, a principal fonte do autoritarismo e da coibição da liberdade de expressão se chama governo Biden. É de lá que as coisas estão vindo, na minha opinião. Não sei se a opinião ainda pode ser dada, mas na minha opinião é assim que acontece. Óbvio que Rússia e China já têm as suas repressões internas, nós estamos falando aqui do Ocidente. Eu não estou puxando sardinha para ninguém aqui, tá bom, pessoal? Só tentando defender a nossa liberdade de expressão. Rússia. Administração Biden-Harris completa o ciclo e acusa o Kremlin de interferir nas eleições de 2024. De novo. Mesmo papinho de novo. Então, como eles não conseguem convencer o público, eles começam com essas acusações. E o Joe Biden, eles dizem que é o Joe Biden, coitado. Todo mundo já viu aí que de lá não sai mais nada, Então, o governo do Biden, vamos colocar isso, aí está correto, deve apontar o dedo acusador para a Rússia na quarta, denunciando os esforços contínuos do país para influenciar as eleições de 2024 nos Estados Unidos, o que muitos veem como uma armação para regurgitar a mesma propaganda em caso de derrota nas urnas em novembro. Os democratas estão preparando a narrativa Rússia antes do jogo, quer dizer. Então, talvez eles estão prevendo aí que vão perder a eleição e já estão preparando uma desculpa para tornar a atacar Donald Trump. Por quê? Porque muito provavelmente Trump vai tentar evitar a escalada da Terceira Guerra Mundial com a Rússia, e aí, para acusar ele de conivência, então eles vão dizer que a Rússia que fez a eleição de Trump ser vitoriosa. E o governo dos Estados Unidos, o atual, aprovou o novo reator nuclear pela primeira vez em 50 anos. Excelente estabilidade química. Não são eles que estão estimulando o mundo a abandonar esse tipo de energia, que eles chamam de energia suja, para que o mundo viva aí só com esses cataventos gigantes e painel solar? Como é que eles vão sugerir energia verde para o resto do mundo e usar energia nuclear lá? O novo reator deve ser mais limpo e seguro do que qualquer reator anterior construído em solo americano. Ah, tá. Então ele é mais limpo. Bom, tomara que seja. Não queremos... Ninguém aqui quer que não seja limpo. Mas mais limpo quanto? Eles vão produzir o quê a menos? E por outro lado, isso mostra... Olha só.
Fim de uma era, a decisão da Alemanha de abolir a energia nuclear após 60 anos. Aí você vê o que é um país que tem soberania, né, que tem um discurso de energia limpa para os outros, mas que para ele vai usar energia que realmente é uma fonte de produção energética que realmente funciona, enquanto convence os países que estão sob sua subordinação a abolir a energia nuclear, né? Então, veja só, é um caminho sem volta. Essa é a visão do governo alemão, que nesse sábado, isso aqui é de 2003, né, fechou suas últimas 3 usinas nucleares, Isar 2, Emsland e Neckarwestheim. Como é que se pronuncia isso aqui? Não sei. É o fim de uma era, disse a empresa de energia RWE em um comunicado confirmando que todos os 3 reatores foram desconectados da rede. O fechamento estava previsto para o final de 2022, mas atrasou devido à guerra na Ucrânia. A interrupção do fornecimento de gás russo à Alemanha despertou receios de uma emergência energética. Quer dizer, cortaram o Nord Stream 2, que ia para a Alemanha, e agora, então, ano passado, mandaram cortar a energia nuclear. Eu fiz uma matéria sobre isso na época, por isso que eu estou trazendo de volta, já que, aqui, 29 de agosto, o governo dos Estados Unidos, né, os democratas, resolveram instalar lá uma nova usina nuclear para eles. Houve mobilizações para que o fechamento dos 3 reatores nucleares fosse adiado novamente, mas para os ativistas que se opõem à energia atômica, essa é uma vitória e uma batalha que já dura 60 anos. E aí a Alemanha vai empobrecendo, vai se tornando mais vulnerável, enquanto as indústrias deles vão saindo de lá e indo para onde? Para onde tem energia, né? E aí eu digo para vocês, quando eu digo que a Alemanha é perseguida, aí vocês não acreditam. Olha só, Estados Unidos vão implantar armas de longo alcance na Alemanha em 2026. Medida acontece após o governo americano deixar tratado de décadas evitando mísseis terrestres com alcance superior a 500 quilômetros. E aí você vai implantar isso na Alemanha, o que a Rússia vai fazer? A Rússia diz que a decisão dos Estados Unidos de instalar mísseis na Alemanha indica retorno da Guerra Fria e promete resposta militar. E essa resposta vocês acham que vai vir em cima de quem? Quem é que está mais perto? A Alemanha ou os Estados Unidos, se os russos forem atacar? É igual essa história aí de usar o povo ucraniano de bucha de canhão, né? Então eles vão lá, querem instalar mísseis lá dentro da Ucrânia, a Rússia vai atacar quem? Vai atacar quem está ali do lado, quem está perto. Então, quantos milhões, né, ou sei lá quantos também, se são milhares ou milhões, na verdade eu nunca fui atrás dessa informação, mas quantos ucranianos, né, pereceram nessa máquina de moer carne a troco de quê? O que eles ganharam com isso? Qual era o objetivo deles com isso? A Rússia estava lá no canto dela, quieta, né? E aí os ucranianos, depois do Euromaidan lá em 2015, se eu não me engano, foi 2015, começaram então a confrontar as políticas russas, aqueles acordos lá de não aproximação de armamento naquele cinturão de defesa, os buffers, né, os amortecedores que eles consideram que seria a Polônia e a Ucrânia, começaram a ser desfeitos aqueles acordos e sobrou para quem? Para os ucranianos. E agora vai sobrar para quem? Se colocar essas armas de longo alcance na Alemanha, que não puderam ser colocadas na Ucrânia, o que vocês acham que vai acontecer se não é exatamente aquilo que eu vinha dizendo há mais de 10 anos, quando eu dizia que isso aí vai acabar nas portas de Berlim? Inclusive, em vídeo dessa semana passada, acho que foi, eu trouxe para vocês dizendo que os russos, ou acho que foi o Medvedev especificamente, que disse que para eles chegarem em Berlim é bem rapidinho, ainda mais hoje, né, que está tudo asfaltadinho, está tudo pronto. Então, para quem manda no mundo, né, os imperialistas, como a esquerda dizia, né, que agora a esquerda adora os imperialistas, beija na boca e dorme de conchinha. Então, para os imperialistas, o povo ucraniano que se lasque, o povo alemão que se lasque, o Brasil nem se fala, né? Então, eu não quero o mal dos Estados Unidos, eu acho os Estados Unidos fantástico, eu acho um país extraordinário, um povo extraordinário, né? Eu quero mais que os Estados Unidos se fortaleçam, mas eu quero também que o Brasil se fortaleça, que a Alemanha se fortaleça, a Ucrânia, a Rússia, cada um no seu quadrado, todo mundo crescendo,
colaborando um com o outro. Não sou a favor de que não haja comércio internacional, pode haver comércio internacional. Não sou a favor de que as pessoas dos países não se visitem. Acho que tem que haver essa união, né, essa irmandade, né? O mundo teria de trabalhar como uma irmandade, mas na verdade o que acontece é que nós estamos vendo aí o progresso de um império, de uma ideia de se implantar um governo em cima dos demais, e quem não aceitar, quem não concorda com isso, vai sendo atropelado. Não os pequenos, né? Os pequenos eles nem dão bola, simplesmente vão calando e censurando, etc. Mas os grandes, a consequência é bem maior. O governo russo viu o anúncio conjunto de aliados da OTAN como ameaça à segurança do país. O armamento norte-americano deve chegar à Europa em 2026. E aí você vê um país tão bem estruturado, veja só a cara do cidadão aqui que supostamente representa os interesses alemães, né? Um país tão bem estruturado, tão bonito, daqui a pouco no meio de uma situação igual à da Ucrânia. Então, a Rússia disse, né, que se o plano dos Estados Unidos de instalar mísseis de longo alcance na Alemanha, anunciado durante a cúpula da OTAN, acontecer, isso levará a um confronto ao estilo da Guerra Fria entre os russos e ocidentes. Estamos dando passos firmes em direção à Guerra Fria, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Todos os atributos da Guerra Fria, como uma confrontação direta, estão retornando. O governo russo também prometeu desenvolver uma resposta militar à decisão dos Estados Unidos de instalar mísseis na Alemanha. E aí quando o Jason vem aqui e diz, olha, nós estamos nos encaminhando para uma terceira guerra mundial. Já há anos eu tenho falado, porque os sinais eram muito claros nesse sentido, muito antes de 2015. Quando eu dizia isso, dava risada. Agora que tem aí até o Trump, os russos, todo mundo falando isso, ninguém mais ri, né? Agora os dentes amarelaram. Pessoal, vamos ficar atentos. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.